Paz do Senhor, bom dia. Bom, meu nome é Lucas Obiajulo Moraes Monek, faço parte da Igreja de Deus em Cristo aqui no Brasil. E, bom, para falar de testemunho, eu tenho vários para compartilhar. Né? A minha vida é um testemunho, mas hoje, especialmente, eu gostaria de falar de um testemunho que aconteceu na minha família, de um fato há 6 anos atrás, exatos 6 anos atrás, e com o meu pai. Em algum momento da nossa história, da nossa família, ele foi acometido de algumas doenças e é muito difícil eu falar sobre isso. Já falei diversas vezes sobre esse testemunho. Vou continuar falando para edificar a vida de vocês, mas esse testemunho é muito forte. Bom, eu tenho 24 anos, na época eu tinha 17 anos, estava ainda no ensino médio, e num final de semana a gente estava tomando café, eu, ele e meu pai, eu, minha mãe e meu pai. O meu pai, como muitos conhecem, é estrangeiro e ele tem um pouco de dificuldade de falar o português ainda, apesar do tempo que ele está aqui no Brasil. E em dado momento ele começou a falar o idioma dele, que no caso é inglês, e a gente não entendeu muito bem, porque a gente estava acostumado a falar o idioma que a gente está acostumado a falar, que é o português. E eu achei estranho, né, porque ele não conseguia voltar a falar o português. Eu olhei para minha mãe e disse para ela que algo de errado estava acontecendo. E a gente achou muito estranho e teve um momento que, essa é a parte que eu acho que é mais difícil de falar, que ele parou simplesmente de falar e a gente, na hora, achou que algo deveria ser feito. E foi nesse momento que eu percebi que meu pai estava tendo AVC. E a gente colocou ele dentro do carro, levamos até o médico, e nesse trajeto entre casa e hospital, ele teve outro AVC dentro do carro. Chegando no hospital, nós colocamos numa maca e levamos para a sala do pronto-socorro. E ele teve outro AVC. Foram 3. A partir desse momento aconteceram várias coisas na minha vida, vários problemas, né, na escola. O meu rendimento acadêmico não foi mais o mesmo durante aquele ano. Era o meu último ano no ensino médio, era o ano de preparação antes de entrar na universidade. Minha mãe acabou perdendo o emprego, tiveram outros problemas também financeiros, até porque a gente tinha que dar essa assistência para ele. Durante esse período, eu sofri com ataques, com várias coisas que tentaram me desestabilizar. E era um momento crucial, porque eu ainda estava naquele momento de adolescência, né, não sabendo lidar muito bem com as coisas. E foi nesse momento que Deus abraçou a minha família, me abraçou, né, como Ele sempre fez. E meu pai teve diversas complicações, contraiu uma meningite dentro do hospital, ficou desacordado por cerca de 3 meses, né, ficou em coma. O interessante é que Deus cuidou dele durante esse processo, que ele estava desacordado, e meu pai, poucas vezes ele sofreu muito, é claro, porque essas doenças não são qualquer um que suporta, né? Contrair uma meningite, ter 3 AVCs e resistir, e com a intensidade que foi algo muito marcante. Além de uma bactéria que ele contraiu dentro do hospital também, onde ele teve diversas complicações também, teve que é muito difícil. Essa bactéria, ela comia o coração dele, comia o órgão dele, e nós tivemos que fazer uma cirurgia às pressas. E meu pai, durante aquele período, contraiu várias escaras por estar muito tempo deitado. Enfim, ele teve várias complicações. Dado um momento,
no hospital onde ele estava internado, um médico chegou até mim, não conseguiu falar com a minha mãe porque minha mãe estava totalmente desolada e a gente sem esperança. E ele me disse que ele precisava ceder essa vaga no hospital e que nós tínhamos duas alternativas: ou continuar deixando ele no hospital até que algo fosse resolvido, ou que meu pai acordasse, mas isso tinha um prazo, ou simplesmente desligar os aparelhos. Porque o diagnóstico que o médico tinha dado pra gente é de que o meu pai, ele simplesmente vegetaria. Minha mãe, já sem esperanças, eu com 17 anos, eu disse pro médico que estava cuidando do meu pai, de que ele não precisaria desligar os aparelhos, que eu pedi mais uma semana para ele. Nessa uma semana foi uma semana de tribulação, uma semana de prova, né? Minha mãe já estava perdendo as esperanças, mas continuou orando ao Senhor. E algo que me impactou muito foi ver minha mãe no chão, com a cara no pó, pedindo para que, se o meu pai continuasse vivo, ela faria de tudo e ela seria uma espécie de anjo na vida dele para cuidar. E ela fez essa promessa. E depois de uma semana meu pai acordou, para a honra e glória de Deus. Acordou muito debilitado. Meu pai tinha 86 quilos na época. Por conta das doenças ele ficou com 42 quilos. Ele não tinha forças para andar. Resumindo, tiveram outras complicações durante esse período. Isso já faz 6 anos. E hoje meu pai está vivo, com algumas sequelas. Ele adquiriu uma sequela que, se não for pelas mãos do Senhor, se não for por um transplante de rim, ele não consegue voltar à sua normalidade. Hoje ele é um paciente que faz diálise, e mais para a honra e glória de Deus, Deus disse para mim, em sonhos, em orações, em pregações, em profecias, que ele tem um trabalhar na minha vida e na vida do meu pai. E meu pai está vivo, para a honra e glória do Senhor. Espero que, tenho plena certeza, na verdade, que Deus fará grandes milagres, porque a palavra de Deus diz que clama a mim e responder-te em todos os momentos. Deus me respondeu. E basicamente é isso. Esse é o meu testemunho, essa é a minha história de vida. E eu agradeço a oportunidade.